Pronto? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um nosso encontro da aula de Química, né? O assunto que eu reservei para falar com vocês é mais um pouco sobre átomo, né? Por ser um assunto bastante extenso, tem muitos conceitos, né? A gente vai dividindo e falando aí aos poucos, tá? Bom, a gente quando fala da tabela periódica, né? Principalmente quando define elemento químico, né? Lembra, elemento químico é o conjunto de átomos na natureza que vai ter o mesmo número de prótons, né? Ou seja, lá na tabela periódica, para cada elemento ali, pode acontecer de ter daquele mesmo elemento outros átomos que vão desfrutar daquela mesma propriedade, tá? E aí a gente precisa fazer algumas distinções, tá? Por exemplo, se for perguntado para vocês, né, se esse elemento, né, conhecido como hidrogênio, né, e esse outro elemento químico, ou esse outro átomo, ou fazem parte, né, do mesmo conjunto de elemento químico? Então, não tem elemento na tabela periódica, não tem elemento químico com a letra D, né? Mas e se eu disser para vocês que os dois são hidrogênio? Que os dois estão exatamente no mesmo lugar na tabela periódica. Então vamos lá. Esse daqui é um outro tipo de hidrogênio, tá? Então, por exemplo, e aí com vocês, tá? Eu apresento para vocês o conceito, tá? De isótopos. Então vamos lá. Pegando os três casos, né, de isótopos que acontecem na natureza, tá? No caso do hidrogênio, tá? Então tá aí. Os três casos, as três ocorrências que tem na natureza de hidrogênio, tá? Esse primeiro hidrogênio tem um próton e massa 1. Esse segundo hidrogênio tem a mesma quantidade de prótons, tá? Um próton, só que 2 de massa. Esse hidrogênio também tem 1 de próton, só que 3 de massa. Então tem algumas diferenças entre eles. Porque a única coisa igual que eles têm, ou a única coisa em comum que eles têm, é a quantidade de prótons, tá? E aí a gente pode fazer algumas comparações, tá? Número de elétrons número de massa e número de nêutrons e número de prótons. São as principais características que eles vão poder ter iguais ou diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos fazer caso a caso, tá? Para número de elétrons, tá? Os três casos, tá? Eles têm apenas um elétron, tá? Os três casos de hidrogênio, tá? Os três casos têm apenas um elétron, tá? Um elétron, tá? Então, no caso, os três aqui, essa característica, tá? Os três são a mesma, tá? Comparação. Ok? Número de massa. O hidrogênio tem 1, esse outro hidrogênio tem 2, esse outro hidrogênio tem 3, tá? Então a massa 1, esse tem massa 2 e esse tem massa 3, tá? Então a massa entre eles é diferente. Lembrando que massa é uma propriedade física, tá? Massa é uma propriedade física. Número de nêutrons. Esse hidrogênio aqui, ele não tem nêutron, tá? Esse hidrogênio, que é aquele mesmo que aparece na tabela
periódica, ele não tem nêutron, tá? Então, é nêutron zero, tá? Como nêutron, tá? É nêutron e próton da massa, então esse daqui tem um de nêutron, tá? Tem um nêutron, tá? De novo, como massa é a composição, né? Ou é a soma de prótons mais nêutrons, tá? Então, esse daqui tem 2 de nêutron, tá? Então, a nêutron deles, tá? É também diferente. Tá? E por último, a quantidade de prótons, né? Todos os três têm a mesma quantidade de prótons, tá? Então, então é igual. Para esse caso aqui particular, esse primeiro caso aqui é chamado chamado de prótio, tá? Prótio, tá? Esse segundo caso, deutério. É esse hidrogênio que é usado para água pesada, tá? Pesada, porque a massa dele é maior, tá? E no caso, esse daqui, esse terceiro caso, é o trítio. Então tá aí, prótio, deutério e trítio, tá? São, o deutério e o trítio, nós dizemos que eles são as formas de isótopos do hidrogênio, tá? São os isótopos do hidrogênio. E aí podemos fazer uma definição aqui do que vinha a ser isótopos, tá? Isótopos. São átomos com o mesmo número atômico e massa, tá? Número de massa diferente. Tá? Então, aí a definição do que vem a ser isótopo, tá? Fazendo a morfologia da palavra isótopo, tá? Fazendo a separação, iso é igual, tá? Ou mesmo, né? Iso igual ou mesmo. Topo é lugar, tá? Lugar ou posição, topo, tá? Então, mesmo lugar, mesmo topo. Então, os três aqui, ó, os três casos de hidrogênio, tá? Deutério e o trítio, os três vão estar no mesmo lugar na tabela periódica, tá? Lembra, na tabela periódica nós definimos, né? Convencionamos que o que classifica, né, o RG, o CPF do elemento químico é a quantidade de prótons, tá? Então os três, tá? Tem a mesma quantidade de prótons, tá? Então esses três aqui vão estar no mesmo lugar lá na tabela periódica, porque tem a mesma quantidade de prótons, tá? Mas o que a gente representa, né, na maior parte das vezes é esse daqui, que é uma forma mais abundante, ok? Pode acontecer na natureza, tá? De alguns elementos químicos, eles têm algumas outras particularidades, tá? Então, vamos pegar aqui o caso do cálcio e do escândio. Cálcio e o escândio. 20, 43 e 43 e 21. Eu vou trocar o lado aqui, tá? Eu não gosto de usar
a massa desse lado aqui, porque mais na frente, tá, a gente vai ver que quando um átomo ele perde elétron, a gente representa essa perda ou ganho de elétrons bem nessa posição aqui, tá? Então eu vou trocar eu gosto de representar desse lado aqui, tá? A massa do átomo desse lado. Tá? Eventualmente vocês podem ver desse lado, mas geralmente como há uma ligação química, tá? Entre átomos, pode haver ganho ou perda de elétrons, eu não gosto de colocar desse lado. 20. Então, o cálcio e o escândio, tá? Qual que é no que eles têm de igual, tá? A mesma quantidade de massa, tá? Massa igual dos dois, só que o número atômico ou a quantidade de prótons diferentes, tá? Então, no caso aí do isóbaros, tá? De novo fazendo a morfologia da palavra, iso mesmo, né? E baros significa mesmo, mesma massa, né? Pressão, massa e pressão na mesma atmosfera, ok? Então isóbaros, então são átomos com o mesmo número de massa, tá? O mesmo número de massa, tá? Só que a quantidade de prótons, tá? Ou o número atômico diferente. Quando fala número atômico, é a quantidade de prótons, tá? Prótons diferentes, tá? Nesse caso aqui, são isóbaros, tá? E, deixa eu só apagar isso aqui, né? O terceiro caso, tá? Que pode acontecer é isso aqui, ó. Aqui. No que esses dois elementos eles têm em comum, né? São elementos diferentes, o flúor, tá? E aqui no caso o neônio, tá? O flúor tem 20 de massa, o neônio 19 de massa, é diferente, são diferentes as massas. O flúor tem 10 prótons, tá? E o neônio 9 de prótons. Deixa eu só ver se eu não coloquei aqui. Não, na verdade é o contrário, né? Esse daqui é 20 e 10, só troquei. 20 e 10, 9 e 19. Agora sim, tá? No que ele difere? Existe uma relação que a gente usa, né, para determinar a massa do átomo, tá? Que é A, tá? Número de massa é igual a prótons mais nêutrons, tá? Se o flúor tem 19 de massa, tá? E 9 prótons, tá? Igual a 9 prótons, quantos nêutrons o flúor vai ter? O flúor vai ter 10, né? Então, ó, vou colocar aquela relação aqui, tá? É igual a P mais N. 19 é igual a 9 mais N. Então, a quantidade de nêutrons do flúor é igual a 10, tá? Fazendo essa equação de primeiro grau, a quantidade de nêutrons do flúor é igual a 10. Usando a mesma relação para neônio, A é igual a P mais N, 20, 10 de próton
mais N. Trocando o 10 de lado, tá? Resolvendo essa equação, N é igual a 10. Tá? Perceba que os dois têm a mesma quantidade, tá? Os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, tá? Então, quando isso acontece, tá? Quando átomos diferentes, tá? Tem números atômicos diferentes, tá? Tem quantidade de prótons diferente e de massa diferentes, mas a mesma quantidade de nêutrons, tá? Eles são isótonos. Tá? Eles são isótopos, tá? Então, definição do que é isótopos. São átomos com número de massa e de prótons, tá? De massa e mas com o mesmo número de nêutrons, tá? Então, isótopos, tá? São átomos com o mesmo número de massa e, melhor, átomos com o número de massa e número atômicos diferentes, tá? Massa diferente, número atômicos diferentes, tá? Mas com o mesmo número de nêutrons, tá? Mesmo número de nêutrons, tá? E fazendo a morfologia, iso, mesmo, tono. Tono é de tom, tá? De som. Tem a ver com propagação, perturbação do meio, tá? Dependendo do uso, onde vai ser usado isso aqui, principalmente em tecnologia, tá? Isso aqui pode ser usado em laser ou laser óptico, tá? E um adendo, tá? A questão de isótopos, isóbaros, isótopos em vestibular, o que é mais recorrente é isótopos, tá? Exercício pode abordar esses conceitos de várias formas. Eles podem misturar os três conceitos para você determinar um. Pode usar, por exemplo, quando você vai usar ou determinar substâncias, remédios, principalmente aquelas substâncias que é usado para detectar coágulos sanguíneos, tá? ou que envolvem radiação. Okay? O isótopo são os casos que mais caem em vestibular. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham gostado aí e até um próximo nosso encontro. Ok?